Olá, hoje a gente vai falar sobre o contexto de minério de ferro para day trade. O que é o minério de ferro? É a matéria-prima essencial para a produção de aço, utilizada em várias indústrias e na construção civil, sendo composto por materiais ricos em ferros encontrado em rochas. Qual a referência que a gente tem para falar de minério de ferro? Então a gente olha muito para o minério de Dalian, que ele é negociado na Bolsa de Futuros chinesa com sede em Dalian. A gente chama de DCE, que é a Dalian Commodity Exchange, né? Então ela negocia contratos futuros com variedade de produtos agrícolas e industriais em escala nacional. Em 2015, a DCE listou um total de 16 produtos futuros, incluindo milho, amido de milho, soja, farelo de soja e vários outros. Quando a gente fala em minério de ferro, a gente precisa pensar primeiro em China. Por quê? Porque a China é a maior importadora de minério. Então, o minério que a China produz não é suficiente, tá? Para o que ela consome não é suficiente. Nem para que ela possa vender, nem para consumo próprio. Então, ela importa muito minério. Então, por essa questão, se torna referência quando o assunto é minério de ferro. Então, como a China é a fábrica do mundo, né? Então, por exemplo, o Brasil vende o minério de ferro para a China. A China vai lá, produz o aço e vende esse aço para o Brasil, porque nesse caso é mais barato comprar o aço da China do que produzir aqui. Como a China atua no preço do minério de ferro? A China ela compra muito minério de ferro e acaba fazendo um estoque gigantesco. Quando o preço do minério fica muito caro, a China acaba, trazendo a inflação para dentro do país dela. Para controlar essa inflação, ela para de comprar minério de ferro de outros países e começa a vender o seu estoque internamente, um pouco mais barato, para derrubar o preço do minério. E se mesmo assim, com isso tudo, essa manobra que a China faz, o preço do minério não cair, a China ela pode proibir a posição de compra de minério de ferro, já que é negociado na bolsa da China mesmo. Então, ela também faz isso com o petróleo. Olha só, é realmente uma manipulação de mercado. Qual a importância da China, estar indo bem? Tudo o que acontece na China pode refletir em nosso mercado, desde o petróleo, minério de ferro, setor agrícola, entre outros, tá? A gente precisa estar sempre de olho na China. Aqui eu vou mostrar para vocês alguns indicadores que a gente consegue acompanhar, digamos assim, a saúde da China. A gente tem aqui nesse site investing.com, nós temos aqui balança comercial, tá? Então ela mede a diferença de valor entre as mercadorias, no caso ali os serviços, importados e exportados. Então uma leitura maior do que o esperado deve ser tomada como positiva, tá? Enquanto uma leitura abaixo deve ser tomada como negativa. Então aqui tem alguns horários, que saem esses dados, vocês podem estar acompanhando. Então quando a gente olha de manhã no mercado, já vai ter aqueles dados ali, a gente já consegue ter mais ou menos uma ideia como é que funcionou a China ali, no caso, na madrugada. Tem também esse daqui, gente, Índice de Atividade dos Gerentes de Compra, que é o PMI industrial. Então, vai fornecer, no caso esse dado, ele fornece uma indicação, olha só, inicial em cada mês de atividade econômica no setor manufatureiro chinês. E aqui segue a mesma linha de raciocínio. Quando vem acima, isso é bom para a China, vem abaixo, já não é tão bom. Tá? Com isso aqui a gente já consegue saber mais ou menos como é que a China ficou ali. Taxa de desemprego também, Aqui também ele explica, olha, uma leitura maior do que esperado deve ser vista como negativa, quando vem abaixo é melhor, Então, nesse caso, quando vem abaixo, essa questão do desemprego, isso é bom, Mostra que tem mais pessoas trabalhando, essas pessoas vão consumir mais, vão estar de fato gastando mais, e isso deixa a economia da China mais aquecida, tá bom? Esse indicador de desemprego é bem interessante também. Tudo aqui nesse site investing.com. Notícias também, Bem legal acompanhar as notícias. Então a gente, olha só um exemplo dessa que a CNN Brasil colocou, Crise no setor imobiliário da China afeta grandes bancos no mundo. Então, antes de operar, a gente pode ir ali na Google rapidinho, digitar assim, China Notícias. Ver se está atualizado a data certinho e ver se aconteceu, alguma coisa de importante que pode de alguma forma impactar ali. Porque daí se a China não está indo bem, ela já não vai comprar tanto, Essa é a ideia da gente acompanhar. Então, aqui estão alguns exportadores que são grandes na questão de minério de ferro. A gente tem a Austrália, Reino Unido, nós estamos ali, o Brasil e tem a Índia também.
Então, como acompanhar a cotação do minério? Nesse site aqui, deixei aqui do lado o nome, é só você digitar na Google, cotação do minério de ferro de Dalian, tá bom? Vai abrir esse site aqui, você já consegue acompanhar a cotação, está aqui. Nesse caso aqui, gente, olha do site, reparem que está negativo, mas ele fica verde. Aqui ele põe sempre a cor ao contrário, tá? Mas o que vale aqui é o sinalzinho que está na frente. Então, nesse caso aqui, ela está, né, negativa a menos 1,14%. E também a outra forma de acompanhar aqui pelo Panorama Lattes, que esse daqui é o que eu utilizo, né, lá na plataforma, que vocês já conhecem. E também está bem atualizadinho, tá vendo? Então, esse aqui que aparece no Lattes é o mesmo aqui de Dalian, tá? Que é a nossa referência para preço, né, de minério de ferro. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto, né, do minério já para a questão de day trade, mais assim específico para o mini índice. Para a gente entender isso de uma forma bem básica, olha só, desse ladinho eu coloquei uma informação importante. A empresa, né, que a gente conhece, a Vale ela é a terceira maior produtora de minério de ferro do mundo, gente. Então, olha só o impacto que a Vale tem. Desse lado esquerdo, aqui eu estou no site da B3, né? Eu estou olhando a composição da carteira do Ibovespa, tá? Do Ibov. Então, vejam que esse print aqui, gente, eu tirei dia 18/4, bem atualizado, né? Então, a gente digita aqui Vale, né? Vai aparecer aqui os dados da Vale. E olha aqui desse lado, em participação em porcentagem, reparem que mostra aqui embaixo que a Vale ela tem mais de 12% de participação, né? Dentro do Ibov. Tem outras empresas aqui dentro também, que também fornecem essa questão do ferro, tudo, tem outras, tá? Mas a gente sempre destaca muito para a Vale, porque 12% é muita coisa, gente. Por isso que a gente sempre fica de olho nela, porque ela tem potencial para dar uma arrastada no Ibov sim, tá? E consequentemente o mini índice. Então vamos entender isso. Primeiro a gente bate o olho na China, tá? Logo cedo já vamos entender como é que a China ficou. Então se a China vai bem, o que acontece? China, ela compra mais minério. Se a China está comprando, né, mais minério, que ela é maior, né, compradora, assim, consumidora, então se ela compra mais minério, as empresas vendem mais. Dentro dessas empresas, né, que fornecem, vendem o minério de ferro, a gente tem a Vale, como eu já falei para vocês, que é a terceira maior produtora. Então, se a Vale está indo bem, o Ibovespa pode subir devido à participação da Vale dentro da sua composição. Né? Então, como a Vale está dentro do Ibov, se a Vale está indo bem, pode sim puxar o Ibov para cima, tá? E aí, consequentemente, vem aqui para nós, no caso, na ponta ali do day trade, né? Então, o mini índice ele pode subir, tá bom? E o contrário também é verdade, gente. Se a China não está indo bem, a China ela vai comprar pouco minério, ela vai reduzir essa compra, certo? Então, o que vai acontecer? As empresas vão vender menos. Dentro dessas empresas, a gente tem a Vale, que também, tá vendo? Vai acabar vendendo menos. Isso, né, não é bom para a empresa. Então, o Ibovespa pode cair devido à participação da Vale também lá na sua composição. E aí, né, em consequência de tudo isso, o mini índice também pode cair. Então, assim, gente, nunca olhem o contexto de uma forma isolada. Vai acontecer, vai ter dias. Vocês já viram, né? Quando eu estou gravando, que eu mostro para vocês no vídeo, eu sempre bato o olho na China, depois eu já estico para minério de ferro e depois eu já estico para Vale. Vai acontecer de vocês olharem, China fechou toda positiva e o minério de ferro, por alguma questão, às vezes interna lá, está negativo. Vai acontecer de vocês olharem um minério de ferro muito positivo e vocês olharem a Vale negativa, porque às vezes é uma questão interna da empresa. Precisa sempre olhar o contexto, ver se quanto mais informações você tiver a seu favor, melhor, gente. Né? Várias outras questões é importante, tá? Então, isso aqui também serve para compra e venda, né? No caso, assim, uma forma de dizer que precisa olhar todo o contexto, né? Às vezes China também, tá vendo aqui, ó, está indo bem, vocês vão ver a Vale caindo, e às vezes já aconteceu também de você olhar, às vezes Vale muito positiva, né? O petróleo também, que a gente sabe que tem um impacto, mas às vezes o mini índice está travado, então precisa olhar todo um contexto, tá bom? Mas sempre olhar a favor do contexto geral, né? De tudo que influencia é melhor para tomar decisões. Isso não é recomendação de compra e nem de venda, mas assim, gente, num cenário desse aqui todo positivo, eu não vou procurar muito por vendas no mini índice, tá? Essa é a verdade. Em um cenário desse daqui, gente, com mais informações negativas, eu não procuraria muito por, né, compras aqui. A verdade é essa. Então, num cenário desse eu procuro compras no índice, num cenário desse aqui eu procuro mais venda no índice, tá bom? Lembrando que não é recomendação. Em breve vou trazer a aula de petróleo e de juros também para a gente começar a encaixar esse quebra-cabeça, tá bom? Essa é a nossa aula de minério de ferro, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus.